O ativo das empresas é financiado por capitais próprios e por dívida. O ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. A autonomia financeira é um rácio que mede a percentagem do ativo das empresas que é financiada por capitais próprios. E um aumento da autonomia financeira sugere um reforço da capitalização das empresas. Capitalizar uma empresa, um setor de atividade ou uma economia significa, de forma genérica, reforçar os seus recursos disponíveis para financiar a sua atividade. Ora, capitalizar uma empresa pode ser benéfico para a sua atividade e para a sua saúde financeira, mas também acarreta custos. Por esse motivo, é necessário avaliar as vantagens e os custos de aumentar os capitais próprios ou alheios da empresa. E esta decisão tem impacto nos rácios de estrutura financeira, dos quais a autonomia financeira efetivamente faz parte. Como é que se calcula a autonomia financeira de uma empresa? Bom, bastará para tal dividir o capital próprio pelo ativo e reflete a proporção dos ativos de uma empresa ou de um setor que são financiados por capitais próprios. Capitais próprios, por exemplo, através de capital social, das reservas, dos resultados transitados, dos resultados líquidos. O complementar da autonomia financeira é o endividamento. Ou seja, o endividamento será menos a autonomia financeira. Se a autonomia financeira de uma empresa for, por exemplo, imagine-se, 40%, significa que o endividamento é de 60%. Mas haverá um nível mínimo de autonomia financeira que é defendido? Bom, a teoria financeira não estabelece um valor universal para a autonomia financeira mínima, pois este valor pode variar consoante o setor de atividade, a dimensão da empresa e o próprio contexto económico. No entanto, é comum considerar-se uma autonomia financeira saudável deve situar-se no mínimo entre os 25% a 33%, mas nós encontramos, nomeadamente em programas operacionais e na legislação, possibilidades de autonomias financeiras até mais baixas do que estes valores de referência. Vejamos um exemplo prático. A empresa Inovação Portuguesa Limitada. Esta empresa tem um ativo total, num determinado momento, a 31 de dezembro de um ano N, data de relato. O ativo total, 1 milhão de euros e o capital próprio, 300 mil euros. Bom, a autonomia financeira, como eu referi, corresponde ao rácio entre o capital próprio e o ativo. Logo, a autonomia financeira é igual ao capital próprio a dividir pelo ativo total e, se quisermos apresentar em percentagem, multiplicamos por 100. 300 mil euros a dividir por 1 milhão vezes 100, ou seja, a autonomia financeira desta empresa é de 30%. Isto significa que o ativo desta empresa está a ser financiado em 30% por capitais próprios e 70% corresponde ao endividamento, ou seja, o rácio de endividamento seria 1 menos a autonomia financeira, 1 menos 0,30 ou, se quisermos apresentar em percentagem, o endividamento 70%. 1.000 euros de ativo nesta empresa são financiados 300 euros pela via dos capitais próprios, 700 euros pela via do endividamento ou da dívida. A inovação portuguesa tem uma autonomia financeira de 30%. Como eu referi, significa que 30% dos seus ativos são financiados por capitais próprios. O rácio de endividamento de 70% indica que 70% dos ativos são financiados pela via dos capitais alheios. Bom, 30%, digamos que a empresa estaria dentro do intervalo aceitável, que eu há bocado referi, 25% a 33%, mas próxima, obviamente, do limite inferior.
Mas que cenários nós podemos, por exemplo, estabelecer para a alteração da estrutura financeira da empresa? Ou seja, vou estabelecer aqui 3 cenários que vão efetivamente impactar no nível da autonomia financeira da empresa e, por isso, a questão da capitalização da empresa é algo que tem que ser feito com o devido cuidado. Um primeiro cenário, aumento do capital social. Imagine-se se os sócios injetarem mais 50 mil euros de capital. Um aumento de capital. Os sócios injetarem mais 50 mil euros de capital é o primeiro cenário. Um cenário 2, a contratação de um empréstimo. Imagine-se se a empresa contrai um empréstimo de 100 mil euros. Um terceiro cenário, retenção de lucros. Se a empresa retiver lucros de 40 mil euros. No primeiro cenário, um aumento de 50 mil euros de capital, que pode ser capital social ou pode ser, por exemplo, prestações suplementares, que não sendo capital social, são instrumentos de capital próprio que no final provocam aumento do capital próprio da empresa. Isto significa que o novo capital próprio seria ou passaria a 350 mil euros. O novo ativo total a 1 milhão e 50 mil euros, porque havendo o aumento do capital próprio por esta via, há efetivamente uma injeção de valor no ativo. Os sócios terão de realizar o capital próprio ou de proceder às entregas das prestações suplementares. Isto vai alterar a autonomia financeira, aumentando-a. Dividindo o capital próprio pelo ativo, passaríamos a ter uma nova autonomia financeira de 33%, um complementar, rácio de endividamento 66-67%, portanto, aumentos de capital próprio, quer seja social, quer seja por outras vias, vai efetivamente provocar um aumento da autonomia financeira ceteris paribus. Agora, a contratação de um empréstimo. A empresa está a ser capitalizada, mas pela via do capital alheio, pela via da dívida. Neste caso, o capital próprio mantém-se inalterado, não é? O empréstimo vai provocar um aumento da dívida e um aumento do ativo. Porque emprestando o banco dinheiro, é dinheiro que vai entrar nas contas da empresa, elevação do ativo, aumento do ativo. O empréstimo foi de 100 mil euros, como vimos há bocado. Portanto, há um aumento do ativo, que passará de 1 milhão para 1 milhão e 100, e um aumento da dívida. O que é que tudo isto vai provocar ao nível da autonomia financeira? Bom, se eu agora dividir o capital próprio pelo ativo, tenho 27,27%, ou seja, diminuiu a autonomia financeira da empresa, aumentou o nível ou rácio de endividamento para 72-73%, portanto, aumento do capital alheio, aumento da dívida, provoca, como estamos a ver, diminuição da autonomia financeira. E quanto à sensibilidade da autonomia financeira, quanto à retenção de lucros. Quando uma empresa retém lucros, isto reforça os seus capitais próprios. O ativo não é inalterado. Portanto, há ali uma distribuição ao nível dos capitais próprios e, consequentemente, há uma nova autonomia financeira. Dividindo 340 mil por 1 milhão, temos uma autonomia financeira de 34%, 76% de endividamento, reforçou-se a autonomia financeira pela via da retenção de lucros. Ou seja, no primeiro cenário, o aumento de capital melhora significativamente a autonomia financeira, colocando-a num limite superior do intervalo de referência. O cenário 2 da contratação de empréstimo reduz a autonomia financeira, mas mantém-se dentro do intervalo aceitável, aumentando, no entanto, o risco financeiro, dívida, risco financeiro. Quanto à retenção de lucros, melhorou moderadamente, no caso concreto, não é? E de acordo com os valores que demos, melhorou moderadamente a autonomia financeira, sendo uma estratégia de capitalização gradual e sustentável.